Saudações, votos de luz e paz a todos. Jesus está conosco, dando continuidade ao nosso estudo semanal. Trazemos hoje os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Bem-aventurados que têm puro coração. E aí eu trago, diante desse estudo nosso, Francisco de Assis nos diz: pregue o Evangelho o tempo todo. Se necessário, use as palavras. Trazendo para nosso entendimento que o Evangelho, acima de tudo, ele tem que ser praticado. Nada obstante, nesse momento, trazemos ele na teoria para que possamos entendê-lo, colocá-lo na nossa conduta diária. Como o título do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que têm puro coração. No subtítulo, Kardec nos diz: simplicidade e pureza de coração, onde nos remete a uma passagem de Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. E aí ele vai ao Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Chegou aqui um convidado nosso, que quer participar dos estudos, dando continuidade aos nossos estudos. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, assim nos orienta Kardec através dos Espíritos. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí, o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que lhes assemelham. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é, com as imperfeições e qualidades que tinham antes? E aí, diante da pergunta que ele mesmo responde, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento, se,
em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto. E ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. E aí, diante da inteligência divina, onde ele coloca a criança com todos os caracteres de ingenuidade, de beleza de alguma forma, de fofura, para que possa de alguma forma cativar os pais. E como ele faz a comparação, imaginando que se uma criança viesse sobre os traços de um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado, ou seja, imaginando que os pais, tendo com essas crianças a descoberta do seu passado, e como nós sabemos que os espíritos que aqui permanecem, nós somos milenares, trazemos com nós virtudes, defeitos de outras vidas, onde estamos entrelaçados nos laços familiares por afinidades que regem essa lei universal, que por muitas vezes esses laços de afinidades é em detrimento de um passado, de um prejuízo de um passado que nos enlaça novamente, para que diante do laço materno para com seus filhos haja o amor materno e o amor paterno, e assim como o filial para com os mesmos. Dando continuidade, aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa é a razão porque, ao aproximar-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões, capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade quando, em embargo da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. E aí, diante desse esquecimento temporário que é o reencarnante, tido como criança, fica-se fácil assimilar novos aprendizados, novas posturas, daí onde entram a moralidade dos pais, do exemplo, para que possa condicionar a criança ao reajuste adequado. Lembrando que, conforme o Livro dos Espíritos e o próprio Evangelho segundo os Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz da responsabilidade dos pais para com os filhos, da responsabilidade no exemplo, não apenas nas palavras. E quando nós dizemos no exemplo, cada gesto, cada palavra adquirida pelos seus pais, o filho espelha-se. Por isso, jamais o filho dirá ao pai
que fará o que ele diz, mas assim o que ele faz. Como tem uma pequena frase, uma pequena passagem que escutei certa feita, onde vinha o pai e o filho caminhando, e o pai fala para o filho: filho, cuidado onde pisa. O filho, a escutar a mensagem do pai, olha para o mesmo e reporta-o, dizendo: pai, cuidado, Senhor, eu sigo os seus passos. Então, da responsabilidade que nós temos para aqueles pequeninos que foram trazidos para ter conosco, como assim nós fomos algum dia, quando pequenos, trazidos para ter com os nossos pais. Diante desse evangelho que nos abraça, que nós temos como a luz, tudo que os nossos pais nos doaram de bom, de amor, trazemos conosco na compreensão dos erros que passaram para nós, muito embora inconsciente, saibamos separá-los e compreender que nem todos têm na sua consciência ainda a luz da doutrina espírita, que consola, que orienta a educação. Então, que nós possamos trazer conosco o que os nossos pais deram de melhor. E passando por esse crivo do que ficou de ruim, para melhorar mais ainda, para que possamos dar aos nossos filhos. Esses pequenos que Jesus nos coloca nos braços, sobre grande responsabilidade. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Ele está conosco hoje e sempre. Tudo está passando, logo, logo estaremos de volta. Fiquem todos em paz, votos de luz e paz.